É hora do mundo da bola. Alice Queiroz já está na área. O que aconteceu, hein? Pois é, Polito, boa tarde para a galera que nos acompanha. A noite de ontem foi agitada para o Figueirense, infelizmente pelo lado negativo, né? Tem uma vaguinha lá agora. Tem uma vaguinha lá agora. Bom, a gente começa justamente destacando isso, o Campeonato Catarinense. Ontem tivemos aí 3 jogos movimentando a partida, né? O estadual. E o Clube Alvinegro agora vai enfrentar uma fase delicada, justamente pela derrota contra o Concórdia, que trouxe uma preocupação ainda maior aí e deixou o time sem técnico. Jogando no estádio Domingos Machado de Lima, os primeiros minutos foram de dominância da equipe alvinegra. A primeira oportunidade veio aos 9, com um chute forte de fora da área de Felipe Augusto, mas não acertou o alvo. O Concórdia teve as melhores chances por meio das bolas paradas e foi assim que criou a melhor oportunidade da primeira etapa com Caio, mas Igor Gabriel espalmou a bola. Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, a volta do intervalo foi o início do pesadelo alvinegro. O Galo do Oeste abriu o placar com um golaço, marcado pelo lateral esquerdo Matheus Streit. O Furacão até teve chances na reta final. Aos 49 minutos, também marcou um gol com o Silvinho, mas foi anulado pela arbitragem após a revisão do VAR por toque de mão. O Figueirense ainda teve uma última grande chance do jogo. Embate e rebate na área, a bola sobrou para Dudu, que finalizou rasteiro, mas não conseguiu evitar a derrota fora de casa. Com resultado negativo, o clube anunciou o desligamento do técnico Vaguinho Dias. O treinador deixa o comando alvinegro após 12 jogos, com 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Chegamos à decisão aqui de fazer a troca no comando técnico. Infelizmente, com os resultados dos últimos 3 jogos não aconteceram, os resultados. E tomamos essa decisão aqui hoje, em Concórdia, depois dessa derrota. Porque não que entenda que esteja tudo errado, mas que realmente a gente precisa dos resultados, os resultados não vieram. Vaguinho chegou ao clube durante a disputa da Copa Santa Catarina no encerramento da última temporada. Sua estreia à frente da equipe aconteceu em um clássico contra o Avaí, que terminou empatado em 1-1. Sob seu comando, o Figueirense levantou a taça da competição e assegurou vaga na Copa do Brasil deste ano. Até o anúncio de um novo treinador, a equipe será comandada por Henrique Lima, auxiliar técnico efetivo do clube. Agora o Furacão tem o jogo da vida na última rodada e também depende de resultados paralelos envolvendo outras equipes do grupo. A situação ficou complicada. Cláudio Caticarte, nosso comentarista esportivo, já está na área com a gente para fazer toda essa análise. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Alice, e boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Cláudio, a gente já tinha comentado, né, os equívocos de Vaguinho Dias no resultado contra o Brusque, na questão do clássico também, mas era esperado uma reação no jogo de ontem, né? Não era esperado um resultado desse. O que a equipe deixou a desejar em campo e o que o técnico poderia ter feito, de repente, de uma maneira diferente, né? Já que esse resultado negativo ocasionou na queda dele. Alice, o jogo de ontem, a equipe do Figueirense teve uma atuação abaixo da crítica e de forma bastante constrangedora. E quando a gente analisa os números do jogo, a gente vê isso de forma bastante clara. Imagina uma equipe com 4 jogadores com viés ofensivo, Jorginho, Felipe Augusto, Kaique e Silvinho, e finalizar durante um pouco mais de 100 minutos apenas 3 vezes e nenhuma gol, né, praticamente. Até porque a única que entrou foi anulado, então não entra nas estatísticas. Então, que mostra que o trabalho do Vaguinho Dias, né, que venceu apenas 2 equipes que já estão no quadrangular da morte, Joinville e Marcílio Dias, ou seja, 2 equipes abaixo, né, da qualidade da competição, e apenas as venceu e não conseguiu a equipe evoluir. Ao contrário, o time involuiu
No jogo de ontem a gente não viu sequer atitude e intensidade, quanto mais no aspecto tático, né? Aproximação do meio de campo com ataque, fazendo funcionar as laterais, né? Os lados do campo. A equipe do Figueirense foi completamente inoperante, incompetente. Olha, que teve 61% de posse de bola, o que mostra essa incompetência. O adversário, com 39, finalizou 7, 4 vezes a mais e 3 no alvo. Então mostra realmente que foi uma atuação patética da equipe do Figueirense e que gerou essa demissão do técnico Vaguinho, ainda no meio de campo. E olha, Daniel Kaminski, né, colocou durante a coletiva que confiava no trabalho do treinador, tinha acabado de demitir. A verdade é que o trabalho não se sustentou e começou, Alice, lá poupando os jogadores numa terceira rodada do Campeonato Catarinense no jogo em Brusque. Perdeu, né, qualquer controle em relação àquilo que tinha do elenco. Completamente um equivocado, né? Contra o Brusque ali, infelizmente, foi um equívoco grande. O time liderando, vindo embalado. Bom, agora a gente vê a atual situação no quadrangular e já tem aí o confronto domingo, a partir das 6 horas, contra o Camboriú. A equipe alvinegra vai enfrentar aí lá no Scarpelli, diante do seu torcedor, esse jogo que é decisivo, importantíssimo e ainda vai depender de alguns outros cenários, né, Cláudio, para garantir a classificação. É verdade, esse jogo emblemático com uma aura dentro do estádio Orlando Scarpelli de altíssima tensão. Porque veja só, o Figueirense novamente, igual ao ano passado, igual aos outros anos, numa gestão de futebol pífia, desde 2020 que essa atual diretoria assumiu, de novo o filme se repete. O time não depende apenas de si. Ele tem um saldo de gols. Para mim, a disputa direta é com a equipe do Barra. A Chapecoense joga em casa, não vai deixar passar contra o Joinville já no quadrangular da morte. A equipe do Santa Catarina joga com o Avaí já classificado em Rio do Sul e o Barra enfrenta, né, dentro do seu estádio, uma situação muito mais possível contra o Concórdia. Figueirense vence a equipe do Camboriú. O que ele precisaria fazer? Primeiro, a informação. Vai com o Henrique, não daria tempo realmente de uma contratação de um novo treinador, apesar do Daniel Kaminski colocar que esse era o foco, mas o Henrique Lima está desde o ano passado, desde a Copa Santa Catarina, conhece esse elenco e ele vai precisar reinventar essa equipe para tentar o quê? Na minha opinião, vencer o Camboriú por mais de 2 gols, na minha opinião, porque o Barra não vai deixar escapar, depois de uma reação, esse jogo, né, em Itajaí, na Arena Barra contra o Concórdia, que muitos estão falando até que vai poupar jogadores, porque lembrando, os cartões eram na próxima fase, mas quem tomar o terceiro cartão está fora no mata-mata. Então, Figueirense, com o Henrique Lima, vai ter que primeiro reinventar uma equipe que, com o Vaguinho Dias, finalizava muito pouco, não tinha tanta sustentação de um time que criasse, né, para fazer gols. E a gente viu essa dificuldade, principalmente nos últimos jogos. Então, o Henrique vai ter que, além desse trabalho, que vai ter um treinamento amanhã, a rigor, porque a equipe voltou de madrugada, né? E vai ter que, também na questão mental, realinhar uma equipe que, além do treinador, não fica só com o treinador, né? Os jogadores é que resolvem o jogo e ontem foram apáticos, sem qualquer tipo de comprometimento, qualquer tipo de atitude. Alice, o Henrique, foi vice-campeão da Copa do Brasil com o Figueirense 2007, é um jogador que já conhece o estádio, a aura, o torcedor. Está nas mãos dele aquilo que domingo vai ser de altíssima tensão dentro do estádio Orlando Scarpelli. Pouco tempo de trabalho, mas a gente espera que surta o efeito suficiente para garantir essa classificação, né? Já do outro lado, Cláudia, a gente tem o Avaí que está numa situação bem mais tranquila, mais confortável, vai jogar fora de casa lá em Rio do Sul, no estádio Alfredo Krick, também no mesmo horário. Todas as partidas vão ser, inclusive, nesse horário, né? Simultaneamente. E a gente tem aquela observação, né? Todas sem VAR também. Cláudio, o que tu espera dessa partida, o Leão da Ilha entrando em campo lá em Rio do Sul? Pois é, a situação do Avaí é obviamente muito melhor e ela construiu isso num trabalho do Cauã de Almeida coletivo. Não é uma equipe que tem a estrela, né? É uma equipe que joga de uma forma muito coletiva, diante de um enquadramento tático do seu treinador, em que todo mundo pega alta intensidade, marcação, uma transição do meio para o ataque sempre com alta velocidade, tentando, né, fazer as jogadas para chegar ao gol, sempre todos imbuídos no mesmo caminho, né? Tem uma sinergia, inclusive, quando joga em casa com o torcedor. O Avaí, dos 5 primeiros jogos, fez os 4 em Florianópolis. Foram 3 jogos contra a Barra, né, a equipe do Carlos Renault e agora a Chapecoense, e jogou o clássico em Florianópolis. Não teve o desgaste de viagem. Apenas em Criciúma, né? E agora tem o jogo de Rio do Sul. O importante desse jogo, claro, vai ter que ser poupar o Zé Ricardo, que está pendurado, né, com
2 cartões amarelos para não perder ele para o mata-mata, mas manter uma equipe competitiva e tem a suspensão do Alisson. Mas é importante para o torcedor havaiano entender que um empate ou uma vitória coloca o Avaí nas 2 primeiras colocações, que traz o benefício de jogar em casa, e a gente viu como foi importante nessa fase de classificação, para que o Avaí vá avançando dentro da competição. E com esse trabalho firme, né, mesmo com as dificuldades em relação à questão financeira, o treinador conseguiu trazer um time coletivamente bem aglutinado. E para que isso aconteça, essa sinergia com a torcida é importante. Por isso esse resultado domingo importa e muito também. Um domingo de fortes emoções para todos, né? Rodada cheia aí. Claro que na segunda-feira a gente repercute o próximo cenário, que é a próxima fase do Catarinense. Até mais, Cláudio. Amanhã, 1h30 da tarde, você também está no Clube da Bola, né? Fortes emoções até sem VAR, né? Boa tarde. Amanhã tem um Clube da Bola, 1h30, a gente se vê. Até mais. Até mais. E a gente muda um pouquinho de assunto, porque ontem a Barra da Lagoa recebeu mais uma rodada importante da Copa BDL de Beach Soccer, Taça NDTV Record. Bora acompanhar um pouquinho como é que foram as partidas na reportagem do Heitor Machado. Noite de casa cheia. Arquibancada lotada, comunidade mobilizada. Mais uma rodada de Copa BDL. Turistas, comércio, um ambiente cheio de alternativas para quem vem curtir e de possibilidades para quem quer botar a mão na massa. Em mais uma noite agitada, foi momento também de receber um convidado super especial. Quem esteve por aqui pôde acompanhar de pertinho o camisa 10 da seleção brasileira. Feliz demais aqui, estrear aqui na Barra da Lagoa. Tô muito feliz mesmo. E acrescentar essa torcida aí também que vem aqui prestigiar esse belo jogo aqui da gente. O Lucão fez a sua estreia no torneio defendendo a equipe do Aroeira Cabistani. O time dele levou a melhor sobre os Sem Limites. Vitória por 2-0 em um jogo super disputado. Nas outras 2 partidas da noite, o Moçambique venceu o La Gruta por 4-3 e garantiu classificação antecipada para a próxima fase. Mesma situação do Só Nós Memo, que atropelou o Balada e Ressaca por 7-1. A Copa BDL vai entrando na reta final da primeira fase. Depois disso, mata-mata e a promessa de ainda mais emoção. Não é só o catarinense que está agitado, não. A Copa BDL também, fortes emoções, que, claro, a gente segue acompanhando por aqui com toda essa movimentação lá na Barra da Lagoa. E amanhã tem a equipe de Floripa em quadra pela Superliga B de vôlei. É Elase que enfrenta o Araucária às 5h30 da tarde no ginásio Joval de Paula Souza, lá em Araucária, no Paraná. Isso pela 8ª rodada da competição. O time, claro, já chega embalado aí depois da vitória por 3-0 sobre o Mogi das Cruzes, que foi aqui na capital. A gente repercutiu bastante aquela vibe de vitória pela primeira vez diante da sua torcida. E, claro, segue aí torcendo pela equipe da capital, Polito, na Superliga B de vôlei. Força total, turma. Estamos aqui sempre na torcida, né? Isso mesmo. Segunda-feira a gente está de volta com fortes emoções, com certeza, Polito, por aqui e trazendo as últimas dos nossos clubes catarinenses, especialmente com a dupla da capital. Até porque ainda há esperança. Com toda certeza. A gente por aqui fica na expectativa para que os dois, se classifiquem para a próxima fase. Obrigado, Alice. Um ótimo fim de semana. Até mais. Fim de semana.